Boa noite. Eu aqui de novo, Meire, sacerdote do terreiro Cacique Cobra Coral. A gente entrou no consenso que hoje a gente ia conversar sobre morte. Esse tema não estava incluso no nosso desenvolvimento mediúnico, mas acabaram surgindo muitas dúvidas, então a gente decidiu colocar aí como um tema inteiro, né? E a primeira coisa que a gente pensou, poxa, falar de morte, será que tem assunto para falar de morte, né? E tem muita coisa para falar de morte, né? Então, eu fiz meio que um roteirinho aí para eu não me perder. Como não é uma aula que eu costumo dar, pode ser que a mente devaneie, né? A mente vá longe, então eu deixei uma colinha de um roteiro aí para eu não me perder, né? Então, eu estava falando do livro Almas Antigas, né, para o pessoal antes. O Cláudio falou do Muitas Vidas, Muitos Mestres também, do Brian Weiss. Então, são dois livros legais para a gente entender um pouco, não só da morte, mas também de reencarnação, enfim. Enfim, vamos começar a falar de morte, né? E aí, falar de morte, eu acho que para a gente que é brasileiro, existe um estigma muito grande, né? Nós, culturalmente, não aprendemos a falar de morte, nós, culturalmente, temos um tabu em relação à morte. Então, o cemitério é um tabu, a morte é um tabu, as pessoas não falam sobre esse assunto, né? Mas não significa que a morte não vai chegar para todos nós que estamos aqui, né? Há um tempo atrás eu gosto muito de Instagram, e aí eu achei um post muito engraçado, né? A pessoa postou alguma coisa assim, já pararam para pensar que daqui 100 anos, ninguém que você conhece hoje vai estar vivo? Então é uma coisa que fala, cara, é verdade, né? Que a sua casa vai estar habitada por pessoas que você não conhece. E aí já começa aquela coisa do tom material, né? Eu acho que, putz, para que eu estou lutando e conquistando tanta coisa material se daqui 100 anos nem meu filho vai estar usufruindo disso? Coisa louca, né? Daqui 100 anos, quem vai estar morando aqui na minha casa? Então, como falar de morte para a gente. Caraca, Jéssica, 105 anos! Realmente, tá bom, Jéssica. Esse biso quebrou a minha. É o seu biso, Jéssica. Ele quebrou toda a minha teoria. Mas, posição do biso da Jéssica, que fez 105 anos, vai dar dando muito. É verdade, olha. Tem raras exceções, tá? Todo mundo sabe, eu sou acupunturista, e dentro da medicina chinesa a gente fala que a vida deveria durar 120 anos, né? Os primeiros 30 anos a gente é criança, dos 30 aos 60 a gente é adolescente, dos 60 aos 90 nós somos adultos, e dos 90 aos 120 aí nós somos velhos, né? Então, pelo olhar taoísta da medicina chinesa, a gente morre muitas vezes antes até de ser velho, a gente morre adulto. Diga, Marcos. Eu, há um tempinho atrás, curtinho atrás, estive numa palestra de um cientista que falou com todas as letras que a pessoa que vai viver 150 anos já existe entre nós e não é uma pessoa que nasceu ontem. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto, Marcos. O que me impressionou não foi nem tanto os 150 anos, eu digo, olha, pela evolução aí, matematicamente, talvez chegue daqui a... que entre nós já existe alguém que vai... Quer dizer, mas aí é um ponto, eu acho. Ele falou, certo? Quer dizer, não, sim. Mas aí eu acho que é até essa questão, é até um dos itens, né, aqui da minha colinha, né? Porque qual é o grande valor da vida, né? É a nossa longevidade, é quantos anos a gente vai viver, ou o que eu produzo, o que eu tenho de valor, o que eu tenho de valor não de dinheiro, de valores internos, né? E aí eu vou citar Jesus, né? Que eu acho que é o cara foda que viveu aí no mundo. Ele viveu 33 anos. E olha o que esse cara deixou de legado. Então, a vida está ligada. Eu acho que a aula de hoje remete a muita reflexão interna, né? O que é mais interessante? Eu ser longevinha, eu viver muitos anos, ou viver menos anos com uma qualidade de valor moral, de valor ético, deixando o meu legado, né?
Eu acho que é uma semente para plantar, fazia parte das minhas sementes aí para plantar na aula de hoje, né? Porque se a gente for falar de morte, a gente necessariamente precisa abordar a vida, né? Então, não falar da morte não impeça que a gente morra. Eu acho que é isso, é uma das coisas mais importantes que eu cheguei a falar no terreiro, né? Precisamos ter conversas abertas, precisamos ter conversas sinceras sobre a morte. As pessoas que estão ao meu redor precisam entender quais são os meus desejos, o que eu quero, o que eu pretendo, o que eu acho, o que eu creio. Então, fingir que as pessoas não estão, as pessoas vivas estão cada vez mais perto da data de morrer, é errado, porque todo mundo vai um dia. Eu sei que o biso da Jéssica aí está com 105. Sinto muito, mas assim, pode ser que ele não chegue aos 130, aos 120. Ele até é uma pessoa que está mais perto da morte, tecnicamente, teoricamente, do que eu, sei lá. A gente não sabe quando a gente vai, né? Então, a gente olhar a morte, né, saber que todo mundo vai morrer um dia, acende a luz do contraste, né? Lembra? Eu falei isso em uma das aulas. O contraste faz com que eu veja coisas, o contraste faz com que eu perceba coisas. Então, se vocês olharem a minha mão, por exemplo, vocês veem a minha unha vermelha, vocês veem o contraste da minha pele com a minha unha, né? Pensando no contraste, o contraste no taoísmo é o yin e o yang, por exemplo, né? O contraste é que dá forma e percepção para a gente saber coisas, né? Então, o contraste aí está entre a vida e a morte. Eu não sei nem se seria uma dualidade, eu vou chamar de contraste. Eu não gosto muito de dualidade porque sou absoluto, mas é esse contraste. Então, para eu olhar a vida, né, eu preciso olhar a morte. Para eu entender a morte, eu preciso ter um olhar para a minha vida. E aí vem o que o Marcos falou, né? Ser longevíneo, viver 150, 110, sei lá, 120 anos, como falam os taoístas, é algo valoroso? O que eu tenho dentro de mim como valor? E aí, valor ético, valor moral, valor de justiça, né? Como eu faço e como eu aproveito a minha vida, vale a pena estar vivo? Vale a pena eu estar aqui? E aí, esse vale a pena um vale a pena, de novo, moral e ético, né? O que eu carrego dentro de mim? Preciso viver 150 anos para deixar um legado? Ou se Cristo viveu 33 e já deixou? Eu não faço a menor ideia, gente, de qual a idade média que morrem os Budas, por exemplo. Mas quanto tempo de vida tem um Buda? Qual é o legado que esse Buda deixa? Com certeza não é 150 anos. Entende? Não sei se faz sentido para você essa fala, Marcos, ou se faz sentido para vocês. Então, a gente olhar a morte, a gente precisa trazer de volta quem eu sou hoje, o que eu faço da minha vida hoje, no meu instante hoje, né? Viver 150 anos com qualidade de vida, né? Eu sou acupunturista, mas eu também sou farmacêutica, né? Lá atrás, uma das minhas primeiras especializações foi a farmácia hospitalar, né? Não estava nem no meu escopo de aula, que me veio na cabeça agora. Uma das questões mais difíceis, gente, é a questão ética do desligar aparelho ou não, por exemplo. O Cláudio, acho que médico fala melhor que eu, e aí, se alguém tiver alguma opinião, também pode abrir. Mas é dificílimo você. Em que momento você desliga o que gera a vida para aquela pessoa? Tecnicamente, tem uma série de um formulário, né, técnico que você responde. Ah, é morte cerebral, não é morte cerebral, isso é isso, isso é aquilo. Não, ok. Mas é muito difícil, porque você está decidindo o fim daquela pessoa. Mas é você que está decidindo aquele fim já aconteceu, né? Você está postergando algo que já seria inevitável. Eu não sei, assim, são questões para a gente pensar, né? Eu vou trazer de um ser humano, que aí esse fica muito fácil, para um animalzinho, né? Eu tenho gatinhos, por exemplo, minha irmã tem cachorrinhos, e a minha irmã eutanasiou uma cachorra deles, né, dela e do meu cunhado. Ela decidiu a hora da morte da cachorra, ou a cachorra já deveria ter morrido, e fizeram o máximo esforço possível para que ela ficasse viva, e aquela vida que ela tinha não era uma vida de qualidade, era uma vida de sofrimento, era uma cachorrinha que... Era uma fila, tá, gente? Não era uma cachorrinha, era uma cachorrona. Era uma cachorra de quase 70 quilos, que já estava com 30 quilos, que já não andava,
que já fazia a punção do tumor dela 2 vezes por semana. A própria veterinária falou: é crueldade o que vocês estão fazendo com ela, né? Ela se alimentava se eles dessem na boca, então foi muito difícil. E aí, eu acho que esse é o pensar quando a gente fala de quantidade de anos de vida, né? Quantidade de anos de vida não significa qualidade de vida. Quantidade de anos de vida não significa sabedoria, não significa ética, não significa moral, né? Hoje, se a gente pensar como morte, você pega países de baixa renda, a expectativa de vida é muito pequena. Então, você falar de novo em longevidade, eu estou dizendo que só quem tem mais dinheiro, só quem tem mais poder aquisitivo para arcar com uma saúde aí, vai, com um sistema de saúde que ampare aquelas pessoas. Se você for para a África, as pessoas não vivem 70 anos. E aí, de novo, são pessoas que não valem a pena estarem vivas, ou elas valem a pena estarem vivas e só são privadas, às vezes, de qualidade de vida por talvez não terem tanto dinheiro. Então, são coisas para a gente pensar e refletir quando a gente fala de morte, né? E anos de morte, certo? Cláudio quer falar alguma coisa? Senão eu vou seguindo. Não, é só minha colocação do aspecto da morte nesse sentido, né? Eu acho que discutir a morte, ela é muito importante, porque no aspecto primeiro que a gente vai discutir, depois a gente vai entrar na parte dos orixás, essas coisas todas, né? Mas acho que o aspecto mais importante da morte, da discussão da morte, é o aspecto filosófico dela, né? Então, é saber que ela é inevitável e que, uma vez que é inevitável, você tem que saber que ela existe. E o pensamento da morte, né? Você pensar na morte pode trazer a você a ter uma vida melhor, né? A ideia seria essa, o pensamento, né, da morte. E porque a gente tem até um exercício que é meio gozadinho, mas é assim, né? Tipo assim, se você vai planejar sua semana que vem, uma semana inteira, então a gente vai pensar o que nós vamos fazer nessa semana, né? Então, tá, eu vou lá para o consultório, eu vou atender, vou pagar umas contas, vou fazer o exercício, né? Então, tem várias coisas que eu pensaria que eu estaria fazendo nessa primeira semana. A mesma coisa vocês devem estar pensando aí o que vocês fariam numa semana, nessa semana. Aí, faz um exercício desse tipo assim. Daqui a uma semana você vai morrer. Você sabe que você vai morrer daqui a uma semana. O que você faria nessa semana, sabendo que daqui a uma semana você vai morrer? Né? Não. Aí eu iria ver minha mãe, sei lá, eu não tenho mais, minha mãe morreu já, mas pelo menos ia dar passar no cemitério para lá com ela, ia ver meu irmão, para ter um papo com ele, ia abraçar um amigo. Então tem valores que a gente tem quando a gente confronta esse contraste da vida e da morte, que a gente pode trazer, né? Então, por que se a gente vai morrer daqui a uma semana, achando que vai morrer daqui a uma semana, a gente faz algumas coisas que a gente não sabendo se vai morrer, a gente deixa de fazer, né? Quer dizer, não é uma coisa também que você vai fazer todos os dias da semana, mas tem coisas que, falar eu te amo para algumas pessoas, né? Você vai morrer, de repente, sem ter falado, não é? No seu leito de morte, você resolve falar. Então, tem algumas coisas que a gente, efetivamente, acaba não dando valor no dia a dia da vida da gente, mas quando a gente confronta essa imagem da morte próximo da gente, a gente consegue dar valores diferentes para algumas coisas que realmente, efetivamente, dão um valor para a gente, que efetivamente tem valor para a gente. Muitas vezes a gente deixa de dar valor para muitas coisas da vida da gente,
muitas coisas que a gente deveria fazer, que a gente acha que deveria fazer, e deixa de fazer. Quando a gente confronta a morte, isso acontece muito com uma mudança mental, né? Me dá um minutinho, eu já volto, tá bom? Tá. Acontece muito na mudança mental em pacientes que estão, que, por exemplo, tem um câncer e olham a morte porque o câncer está ali, ele começa a lutar contra a morte e de repente se cura, por exemplo. Mas a visão de que ia morrer traz valores dentro da pessoa que muda toda a caminhada da pessoa. Então, é muito comum a gente encontrar pessoas que têm, não estou falando de experiência de quase morte, que é um outro tema que a gente vai abordar também, que pode abordar aqui também, mas a questão de olhar a morte, né, a presença da morte. Então, a pessoa que passou por uma situação em que ele viu que a pessoa que passou no sequestro, está lá achando que vai morrer, escapou daqui, se não virar um trauma, aquilo como um trauma, ele vai mudar a vida dele. Ele muda a forma com que ele olha a vida. Ele muda a forma como que ele faz cada caminhada da vida dele. Então, esse confronto da morte muitas vezes é importante. Então, esse exercício de a gente pegar um dia, falar assim, essa semana, se eu fosse morrer daqui a uma semana, o que eu faria nessa semana? Ou se eu fosse morrer daqui a um mês, né? O que eu faria nesse mês? Pô, eu ia fazer uma viagem que eu queria fazer a vida inteira, eu nunca fiz, eu queria conhecer tal lugar, ou alguma coisa desse tipo, sabe? Às vezes é uma questão, até questões de materiais, não é? Dessa busca interna da gente. Então, por isso que é importante para a gente, de repente, para você poder viver melhor, você entender que a morte existe. A gente não pode deixar de entender que a morte existe, né? A gente não pode deixar de confrontar a morte no dia a dia, ou seja, falar, pô, agradecer cada dia que você está vivo, mas também saber que um dia você pode morrer, ou pode morrer amanhã, a gente não sabe, né? Então, e aí você vai falar, putz, eu deixei de fazer um monte de coisa que eu gostaria de ter feito. Eu acho que essa é uma coisa importante da gente e na vida da gente, né? Por isso que a parte filosófica da questão da morte, ela é importante ser abordada quando a gente vai falar de morte, né? Não só falar de morte, não, o que acontece com o espírito depois, tudo, né? A ciência hoje, a medicina hoje, a medicina ela é muito material, né? Então, ela quer prorrogar a vida. Então, a ideia da medicina, a ideia da ciência é tentar trazer cada vez mais o ser humano a uma longevidade. Mas o que a Miri falou é uma verdade. A longevidade não implica numa questão de ser mais sábio ou ter vivido melhor. O cara tem mais vida, mas viveu uma porcaria de vida, não adiantou nada, né? Se ele traz também só sofrimento para a vida dele é um inferno, né? E aí a gente vai entrar nessa questão também de como é quando a vida é um inferno aqui, como é que vai ser a vida lá. Diga, Celso. São duas curiosidades, né? Um desses filósofos aqui, não é o Karnal, é o outro, disse que um dia chegaram para ele e perguntavam assim para ele: você gostaria de viver 100 anos? Ele parou, pensou e respondeu: se os meus amigos também viverem, sim, né? Porque, como falou, não adianta chegar a 100, 150, está sozinho no mundo, né? Você não é sozinho. E outra coisa que foi muito interessante, achei assim, que coisa do destino, acabei de chegar numa missa de 7º dia, né? Por isso que eu ia trazer um pouquinho, tive que ir. Só que a pessoa que faleceu chamava Celso. Então eu estava lá, estava vendo a minha missa, né? Porque toda hora o padre, porque Celso, vamos orar pelo irmão Celso, porque o irmão Celso foi isso, todo mundo com o irmão Celso. Eu lá assim, olhando, falei, porra, já sei como vai ser minha missa, se tiver missa, né? Porque é impressionante. E é gozado, é estranho, sabe? Porque você fala, nossa, sei lá, e todo mundo falando e comentando, e falei, nossa, foi um barato. Realmente foi uma experiência assim,
nova. E a gente fala justamente de morte hoje, né? Bom, já estou vivenciando aqui uma situação interessante. Essas duas coisinhas. Foi muito interessante. Mas, enfim, é isso que o Cláudio falou, né? Então, a gente viver muitos anos não tem relação com a sabedoria que eu tenho, né? Eu posso ter uma vida breve, muito sábia, regada de valores éticos, regada de justiça, regada de amorosidade, de bondade, de lealdade, e de todos esses compromissos que seriam os compromissos que me tornam humana, né? O que me distingue de um animal que é só instinto são os meus valores internos. Então, esses valores que deveria ser o que a gente deveria cultuar em vida, certo? Como a gente resolveu falar de filosofia no comecinho, tem um monte de filósofo que fala um monte de coisa, eu pesquisei alguns, e tem um que eu curti pra caramba, que é o Parmênides. Eu achei muito legal a teoria desse cara, né? E aí ele foi questionado, os alunos questionaram para ele sobre a morte, e ele falou que a morte não existia, né? O cara, como um bom filósofo, provou por A mais B que a morte não existe. Então ele fala assim, que alguém que está vivo, ele é formado por um espírito, ele é formado por uma matéria e uma forma. Então nós temos uma forma, uma matéria e um espírito, né? Então por isso estamos vivos, né? O espírito, sabemos todos que é eterno. Então, o espírito, ele é eterno, né? Ele sai daqui e vai para algum lugar. A matéria, ela também é, de alguma forma, eterna, ela só é mutável. Então, o carbono que faz parte de mim vai continuar sendo um carbono que faz parte de mim. Um nitrogênio, sei lá, um hidrogênio, né? Então, a matéria que está em mim, ela vai virar uma matéria orgânica que vai ser, sei lá, reutilizada pela arvorezinha, por alguma coisa. Ela só é mutável, mas ela vai continuar existindo. E a forma tipo um triângulo, um círculo, uma forma humana, uma forma de olho, essa forma, ela mora no mundo das ideias. E essa forma que mora no mundo das ideias, ela pode ser sempre trazida a qualquer momento. Ou seja, todo mundo vai poder lembrar de mim a qualquer momento e me ver desta forma meio. Se as três coisas que fazem a gente um ser humano são eternas, então existe a morte, nós somos eternos. Achei muito sacal a ideia dele, né? Mas aí a galera ainda insistiu, falou, cara, mas tá tudo bem, só que você tá morto, você tá ali, você tá gelado, você ainda tá morto. O que ele diz é que a forma e a matéria, elas juntas fazem que a gente tenha uma consciência. Então, de acordo com o Parmênides, e isso vai mudar em relação ao que a Umbanda vê, ele vai dizer que forma e matéria trazem consciência. Então, não existe a morte, existe a inconsciência, né, a não consciência de que estamos vivos. Então, é isso que ele chama de morte. Então, Parmênides é claro, ele fala assim, a morte não existe. O que existe é um estado onde nós não temos consciência de que estamos vivos, né? E aí, bate na filosofia, né? Se eu não tenho consciência da minha existência, eu estou morto. E aí vem aquela pegadinha beliscada, né? A gente tem consciência de quem a gente é? A gente tem consciência da nossa existência? É o que o Cláudio falou. Algumas vezes a gente faz tantas coisas no automático que a gente não se reconhece dentro de quem a gente é, dentro da nossa existência, nem dentro da nossa individualidade, né? Eu vou citar o Cláudio de novo, porque ele faz trade, por exemplo, o Cláudio. A gente conversa e ele fala muito dessa coisa de efeito manada, de todo mundo que vai dentro de uma ideia, né? O que é um efeito manada, se não tendências que as pessoas seguem sem nem perceber se aquilo faz sentido para elas mesmas? É a moda, por exemplo, né? Então, dentro da filosofia, é possível você estar morto, mas vivo. E aonde está a morte na vida? Na sua não consciência de quem você é. Em recortes da sua vida onde você simplesmente não se conhece, não se reconhece, né? Então, isso leva à reflexão, né? Quantas vezes a gente se olha, e de novo, eu como acupunturista bato muito nessa tecla com o paciente, né? Quantas vezes a gente para se olhar, para se entender, para entender o que a gente realmente gosta, quem a gente realmente é, quais são os nossos valores, quais são as nossas virtudes, tem alguma virtude que eu não tenho, que eu não aplico, né? Eu vou falar de mim, por exemplo. A maior virtude para mim, né,
de dificuldade de alcançar, por exemplo, é o não julgamento. É verdade, gente, tipo, eu tenho um não julgamento puro, né? Porque a não crítica é fácil, é muito fácil eu falar, não critico ninguém, mas o não julgar é muito difícil, né? Eu me lembro uma vez que, gente, eu chorei muito, tipo, comigo, assim, eu tava numa avenida próxima aqui da minha casa, aí um Uber parou no meio da rua, eu vi era pandemia, uma velha sem máscara, a velha não conseguia entrar no carro, aí eu comecei a reclamar da velha, gente, é sério. Falei, meu Deus, essa velha sem máscara na rua quer morrer, e desgraçada, por que não encostou o carro? Tá, tudo bem, tipo, isso não é julgamento? Quem sou eu para dizer se aquela velhinha deveria ou não estar sem máscara na rua, né? O exercício do não julgar, e aí vejam, a gente sempre julga o outro com a nossa régua, né? É uma virtude. Então, será que na minha vida não caberia melhorar essa virtude? Eu dei o meu exemplo porque fica mais fácil. Mas será que não cabe para cada um que está assistindo essa aula, por exemplo, olhar para si próprio e não ver que virtude está faltando dentro da gente e exercitar essa virtude? Né? Será que não é isso se conhecer? E será que não é isso estar vivo em vida? Será que repetir o padrão, né? De levantar de manhã, tomar banho, trabalhar, treinar, pagar conta, voltar, comer, dormir. Levanta de manhã de novo, paga a conta, treina, vai para academia, faz dinheiro. Será que repetir esse padrão não é a gente estar morto em vida? Será que repetindo esse padrão vale a pena viver 120, 130, 150 anos? Né? O que eu agrego para o meu ambiente social? O que eu agrego para a minha família? Eu sou uma pessoa que faço diferença? Não sei se faz sentido para vocês, quando a gente fala de morte, ter esse olhar para a nossa vida. Né? Então, a filosofia, ela vai trazer isso. Né? Quem eu sou? Né? O que eu trago de valores dentro de mim? Dentro das buscas, né, eu achei um dado muito legal, gente, de uma filósofa, né, e ela fala que ela tem uma amiga que é médica, né, e ela diz assim, quanto mais apegada uma pessoa é aos valores materiais, mais débil ela fica próxima à morte. Então, quanto mais apegada a coisas, a objetos, a coisas materiais, conforme a pessoa se aproxima da velhice e da morte, mais débil ela fica. E aí eu fiquei pensando, quanta gente não tem com Alzheimer, infelizmente, hoje em dia? Será que não é essa questão da nossa materialidade? Será que não é essa dificuldade que a gente tem de lidar com o fim da vida e lidar que o meu celular não vai ser mais meu? Eu usei o exemplo do meu apartamento, tirando o biso da Jéssica, daqui 100 anos, cara, quem tá aqui no meu apartamento? Eu não vou estar, meu filho tem 20, né? Também não vai estar. Entende? Então, tipo, quanto mais apegado a gente é a isso, mais difícil é se aproximar da hora da morte e fazer uma morte tranquila. Né? Cláudio quer falar alguma coisa, senão eu vou seguindo na filosofia para a gente acelerar, que a gente filosofou demais. Eu acho que é isso, né? Mas assim, eu acho que a questão de valores é importante, virtudes, mas a busca principal, eu acho que assim, esse já é um ponto de vista meu até filosófico também, mas eu acho que a grande busca não é questão de ser bom, de ser virtuoso ou ser apresentável ao meio ambiente, mas assim, o quanto isso faz bem para a gente, né? Então, a grande busca e aí o taoísmo vai falar isso, que a Mary que gosta disso, é a busca do equilíbrio, né? É você se equilibrar com você mesmo primeiro, né? E depois de você se equilibrar com você mesmo, também se equilibrar com esse meio ambiente, no meio ambiente que você vive. Mas a grande dificuldade, eu acho que a grande dificuldade é a gente buscar dentro da gente o que a gente é e o que a gente precisa, o que a gente realmente gostaria, qual o valor que a gente dá para as coisas para a gente, né? Claro que quanto mais valor você dá para um objeto material, que um objeto material é material, né? Menos seria o importante para você
é, é, de vida. Mas assim, a busca interna, acho que a busca do equilíbrio interno, acho que é o grande segredo disso, né? Isso, várias filosofias vão falar isso também, né? E aí valores de virtude, certo ou errado, são muito relativos algumas vezes, né? Então, primeira coisa é a gente achar, ver dentro da gente o que é virtuoso para a gente. E aí, assim, só para terminar um pouquinho da filosofia, né, para trazer que do término da filosofia, eu já vou responder a primeira pergunta do Enio, né? Eu escutei isso que eu achei sensacional. Então, eu vou ler para parafrasear corretamente. Então, eu vi assim: a morte não é promoção. A sua mente vai para onde ela está hoje. Ninguém conquista um lugar pós-morte que não foi cultivado em vida. Eu achei isso sensacional. A morte não é uma promoção. A sua mente vai para onde ela está hoje. Ninguém conquista um lugar pós-morte que não foi cultivado em vida. Ou seja, quando a gente morre, a gente não vira santo, a gente não vira sábio, a gente não vira nada, a gente vira o que a gente é hoje, né? Eu não vou adquirir pós-morte uma sabedoria que eu não tenho nessa vida. Eu não vou adquirir uma honra pós-morte que eu já não tenho nesta vida, né? E aí, eu entendo o que o Claudio fala, né? Essa coisa que a gente fala que é o Caibalion, é o paradoxo divino, né? Você precisa do material para manifestar as coisas. O Caibalion, ele fala isso claramente. Você precisa dos dois polos, do yin e do yang, falando de taoísmo. Você precisa dos dois polos, falando de hermetismo. Então, você tem que ter o polo espiritual, mas você precisa da matéria para poder efetivamente manifestar esse espiritual. Então, sim, não existe só virtude, mas também não existe só matéria, né? Mas aonde a gente está dentro aquela bolinha com yin e yang que chama tai chi, tá? Aonde a gente está ali, ou pensando no hermetismo, em que polo que eu estou? Eu estou mais perto da matéria? Quando eu morrer, é lá que eu vou estar. Não, eu estou mais perto das minhas virtudes? Quando eu morrer, é lá que eu vou estar. Eu vou estar no equilíbrio meio a meio? É ali que eu vou estar, é aquilo que eu vou ser. Ninguém vai desencarnar e transmutar para alguma coisa que já não é. Então é isso, a gente não recebe uma promoção, sabe? Tipo, ai, morreu é santo, né? O Celso falou não conheço amigo do Celso que morreu, tá? Mas é uma análise que você faz normalmente em velório. Se vocês repararem, normalmente em velório, tá todo mundo, ai, mas a pessoa foi tão boa, ai, mas vai deixar saudade. Mas aquela pessoa foi um ser odiado por todo mundo, filha de uma desgraça, do cão, do Satã em terra, mas tá todo mundo, ai, coitadinho. É coitadinho mesmo? É. Por isso que cultivar boas relações, cultivar bons sentimentos em vida, faz com que a gente tenha uma morte que vai me levar para esse lugar. E aí, nesse momento, eu quero fazer um parênteses, que é um filme que eu já falei. Tem um livro, o livro é muito bom, mas tem um filme, para quem não quiser ver o livro, que é O Amor Além da Vida, com Robin Williams, né? Esse filme é divino. Quem não quiser ler o livro, assista o filme. É muito bom, porque ele fala exatamente isso. O Robin Williams morre e ele vai para dentro de um quadro que ele gostava muito, né? Também é muito bem feito, é antigo, mas é muito bem feito. Por quê? Porque a mente dele levou ele para aquele momento, né? Cara, ele foi feliz ali no quadro, e ele conheceu os mestres dele, que na verdade, spoiler do filme, eram os filhos dele. Então, ele se reconectou com pessoas que ele amava ali, porque na hora da morte dele era isso que ele tinha na cabeça. Se vocês lembrarem da esposa dele, ela vai para a casa da praia, que está destruída, escura, porque ela tinha depressão quando ela comete suicídio, ela não estava bem, e ela fica presa dentro daquela casa que está caindo aos pedaços, dentro daquela tristeza, dentro dessa melancolia que ela está sofrendo, né? No filme /livro, ele descobre que ela está lá e aí conta a trajetória dele para ir salvá-la, né? É isso. Mas e aí já começa a responder a pergunta do Enio, né? O guia espiritual não era um guia espiritual? Qual é a minha diferença com ele? Um guia espiritual que encarnou não tem nenhuma diferença entre a gente aqui, né? A diferença é aonde ele está no pêndulo. Ele está no pêndulo do lado apegado à matéria, de um lado mais possessivo,
O que ele cultuava aqui? Não, era um guia que cultuava a caridade, o amor, o respeito, o que a gente chama de valores e virtudes, né? Não, ele é uma pessoa que naturalmente ele cultuava isso, então ele ascende como espírito. Então ele tem a possibilidade de, quando morrer, ser um guia espiritual, vir ajudar alguém. O Rubens, ele coloca essa divisão, o Rubão, né, de 7 em 7. Então, 0 a 7, de 7 a 14, até lá na frente. E ele diz que, dependendo da faixa, né, que o espírito está de evolução, ele vem só com guia, ou ele consegue vir como um guia que transita entre planos, ou ele consegue vir como um guia que transita entre linhas. Ele explica ali, mas isso não vem ao caso, né? O que vem ao caso é que qualquer pessoa que cultive dentro de si bons valores, ele pode eventualmente carregar isso dentro de si no desencarne, e lá, do lado espiritual, ele pode sim optar por falar, não, olha, tal fulano vai encarnar, eu vou seguir dessa pessoa, e eu vou lá ajudar, eu vou... Entendem? Então, eu sempre brinco, eu falo, ó, se um dia eu morrer e eu tiver a oportunidade de ir para lá e meus guias voltarem, eu tenho tanto amor pelos meus guias que, se eles quiserem, eu volto de guia deles. Vai que tá, volto, não tem problema, volto amparando. Porque eu sei que eu sou muito amparada por eles. Isso é amor que eu tenho pelos guias. Mas, vejam, então, não tem como a gente cultivar nessa vida a trapaça, não tem como a gente cultivar a injustiça, a gente fica feliz ou indiferente com morte, e de repente chega lá e fala, não, agora eu quero ser um guia espiritual. Acho que não, entendeu? Não é bem assim, né? Então, o que eu tenho de valor nesta vida, eu vou levar para outra vida. Não vou receber uma promoção, como diz a minha frasezinha. Então, guias espirituais que encarnaram, sim, já foram como nós, né? Talvez num outro momento onde não havia internet, não havia aula online, desenvolvimento mediúnico, não sei, mas são pessoas que já estiveram aqui. Qualquer um de nós pode, de acordo com a nossa evolução espiritual, um dia ser guia de alguém, certo? Para incorporar, você levantou a mão? Deixa eu falar um pouquinho. Deixa, que eu ia terminar a pergunta do Enio. Então, já que você tocou nesse assunto, né, aí para a gente não voltar no mesmo assunto, né, do mental, né, eu acho que a gente, porque uma das coisas que a gente ia comentar é primeiro se existe realmente alguma coisa depois da morte, mas, assim, como a gente vê, a gente não, eu vejo, dentro das coisas que eu li e tudo, o aspecto depois da morte, né? O que acontece com a mente da gente, né? O que a gente viu, deixa eu só... O que a gente viu, assim, é que a gente, no física, assim, né, aqui na Terra, a gente tem uma mente subconsciente e uma mente consciente, né? A mente subconsciente, ela é emoção, sentimento, imagens, tá? E a mente consciente são filtros que a gente vai fazer para se apresentar principalmente para os outros. Então, é muito comum você ter mágoas dentro do seu subconsciente, você ter algum ódio de alguma coisa que aconteceu lá no passado, e você carrega isso no seu subconsciente. Você tem, muitas vezes, uma tristeza no seu subconsciente. Você pega o próprio Robin Williams, né? Ele fazia comédia, era uma face que ele mostrava para os outros, mas lá no fundo ele tinha um sofrimento, tanto é que ele foi um suicida, né? Se notou. Então, assim, a mente consciente, ele vai fazer filtros para gente. Então, eu tô triste, mas eu sorrio com os outros, eu conto piada, eu faço uma bagunça, porque eu escondo dentro, lá no fundo de mim, um sentimento de tristeza, depressão, uma mágoa, alguma coisa. E aquilo fica escondido através de filtros da mente consciente que faz com que você se apresente para os outros dessa forma, né? O que acontece quando a gente desencarna?
quando a gente se encarna, isso dentro da minha visão, tá? Não li em lugar nenhum isso. Quando a gente desencarna, a mente subconsciente, ela se expande, porque a mente consciente, ela não existe mais. Então, você não tem mais filtros, você não tem mais filtros para apresentar para os outros, você não tem mais filtros para não precisa esconder mais nada, então, aquilo explode, né? Então, lá naquele filme lá, né, A Moral da Vida, a mente da mulher ela tinha um sofrimento que ela trazia na vida encarnada. Quando ela desencarna, aquilo explode e todo o meio dela, que é um processo mental, porque todo o meio dela é a mente que ela tem. Então, todo aquele sofrimento se exacerba. Então, tudo em volta dela se torna um sofrimento. Então, e aí se engana o suicida que acha que o suicida, por que ele se suicida? Porque ele acha que com a morte vai cessar a dor, o sofrimento que ele está tendo na vida encarnada, né? Essa é a principal razão, muitas vezes, de um suicídio. Só que, se a gente olha dessa forma, a mesma mente esse mesmo sofrimento que ele traz encarnado, na hora que ele desencarna, aquilo vai se expandir. Então, o sofrimento que ele tem na vida encarnada, ele não vai se livrar quando se desencarna. Ele vai se desencarnar e vai levar aquele mesmo sofrimento. Então, se engana, na verdade, se achando que com a morte vai interromper o sofrimento, né? Não interrompe. Então, o melhor momento para a gente cuidar de que esses sofrimentos não se exacerbem do outro lado, é resolvê-los encarnado. Que quando a gente está encarnado, a gente consegue, através dessas conexões da mente consciente, tentar cuidar dessa mente subconsciente, acertar ou equilibrar isso para que a gente, então, fazer os nossos resgates encarnados para poder, quando desencarnar, não ter esses problemas. Tem aquele livro lá do Aconteceu na Casa Espírita, que eu sempre falo que é uma leitura obrigatória pro terreiro, né? Apesar de ser um livro espírita, né? De um ataque de um centro, né? E é o grande maioral que ataca aquele centro espírita, ele é derrotado naquele momento né? No momento dessa descrição do livro. E aí, quando vão buscar ele lá, e aí os próprios guias da casa falam, "Não, agora vamos buscar o maioral lá, que agora se ferrou, está todo detonado lá." E aí o próprio pessoal da casa fala, mas vamos buscar ele, né? O cara, séculos, sei lá, dezenas de anos estão atacando aqui o centro. Aí quando eles vão lá, encontram o maioral lá que estava atacando, ele era o filho do fundador da Casa Espírita. E aí esse menino, quando ele era encarnado, ele achava que o pai dava mais atenção ao centro espírita do que a ele. E ele carregou essa mágoa com ele. Na hora que ele desencarna, essa mágoa se torna um ódio tão grande que ele passa, então, a atacar aquele centro espírita. Então, são exemplos, né, de situações, de descrições, de que o filtro ele some e sobra muito disso. Acontece o que a gente vê com os obsessores, né? Muitos obsessores é isso, eles se tornam só ódio, né? Então, e aí vem aquela questão do Vale dos Suicídios. O Vale dos Suicídios não é um lugar, é um aspecto mental da pessoa que desencarnou com um sofrimento na cabeça. E aquele sofrimento todo ele leva com a mesma intensidade, até com intensidades maiores do outro lado. Tá? Já que a gente está tocando nesse assunto lá do quadro desse filme, ele é interessante também por causa disso, né? Tá? É só... Tá.
Seguimos. Então é isso, quem puder. Oi, Celso, diga. Não, só lembrando que aquele quadro, na realidade, tinha sido pintado pela esposa dele quando ela estava em depressão por causa da morte dos filhos, né? E ela estava presa no quadro. Quando Eu ele não foi, lembrava disso, Celso. Obrigada. quando ele foi buscá-la, ela estava presa naquela imagem do quadro, porque ela fez aquela casinha feia, porque ela estava em depressão quando ela fez e colocou aquilo lá. Então, é uma coisa que eu sempre me perguntei, não, não, assim, como que o Robin Williams, que fez um filme desse, que mostra toda a realidade, né? E o trabalho que ele teve no filme para resgatar a esposa que estava no umbral lá embaixo, tudo aquilo que passou, pois na vida real acaba se suicidando, né? É como se fosse uma negação daquilo. Eu achei assim muito estranho. E outro dia também, Cláudio, eu estava lendo uma carta, uma carta que uma suicida deixou, e estava vendo o motivo que ela estava alegando porque ela tinha se suicidado. E, na realidade, o motivo que ela colocou é o seguinte, que ela acreditava em Deus e estava querendo abreviar o momento para ela poder encontrar Deus. Você vê como são a cabeça das pessoas nisso. É Não, isso. tem essas questões também, né? Que a gente pega assim, por exemplo, a razão que leva ao suicídio, né? Então, se a razão é o sofrimento, esse sofrimento vai para o lado de lá. Mas tem culturas que fazem nem o harakiri, por exemplo. O harakiri é considerado uma honra fazer, né? Em alguns momentos lá no Japão, naquela época. Então, ou lá no Islã, lá, que o cara vai lá, o ser bomba, ele acredita tanto naquilo que ele vai por uma razão não de sofrimento, mas vai procurar um lugar melhor, né? Por isso que é importante a dúvida de se realmente existe alguma coisa além da vida, né? E essa dúvida a gente vai pesquisar sempre na ciência e acho que é um tópico que a gente podia abordar depois também. Diga, Marcos. Max. É uma coisa extremamente relevante, isso que o Celso trouxe, que o Claudio trouxe, que a Mary falou também, da questão da eternidade do espírito e de ter ido para um lugar melhor, não porque esse lugar era ruim, é um lugar melhor ainda do que esse lugar que ela queria encontrar Deus, certo? Existem yogis indianos, quer dizer, vocês sabem disso, que não atacam o corpo, né? Tem a célebre última ceia de yogis, que tem a ceia com os amados e os discípulos, etc., vão para o quarto, deitam na cama e passam, literalmente, passam, né? Não se mataram, não deram um tiro, nada. Eles dormem e o espírito se vai, certo? E isso está documentado, e quer dizer, isso não é um caso, certo? A própria esposa do Sadhguru, que é um yogi que está aí nas redes sociais há muito tempo já, e que é um cara brilhante, pôs-se assim, com 30 e poucos anos de idade. Quer dizer, ela simplesmente achou que a experiência dela aqui na Terra já tinha sido suficiente e que era hora de passar. Deitou-se na cama e foi embora, certo? Então, esse é o ponto. Agora, eu queria trazer só uma questão aqui, que a gente está falando de tiro, meu irmão matou a família inteira e se suicidou, quer dizer, em condições absolutamente drásticas na vida dele, que era um médico de sucesso, etc. Bom, não vou entrar em detalhe, mas foi realmente uma situação desastrosa da vida dele, da mulher e dos 2 filhos, e a maneira que ele encontrou, estou arrepiado todo, a maneira que ele encontrou de sair daqui foi assim, certo? Então, aquilo ali, quando eu me deparei com aquilo, eu tinha, sei lá, 30 anos de idade, 30 e poucos anos de idade, ele tinha 39 anos de idade. Aquilo ali, ele estava literalmente fugindo da dor e do sofrimento dele e da família dele, que era uma família absolutamente linda e muito amorosa, etc. Então, quer dizer, a gente está endereçando isso. Mas, por exemplo, a Bíblia Diniz, por exemplo, que é um caso aí que está na mídia, quer dizer, um sujeito de 87 anos,
com corpo biológico de 50, 60, quer dizer, um sujeito de sucesso, etc., e foi-se embora com 87, certo? Da forma que ele foi. Depois eu estava lendo sobre isso, porque realmente, vocês falaram sobre encarar a morte, pensar na morte e sentir finitude. Esse aqui sentiu finitude quando olhou, porque se era uma pessoa que eu me olhava assim, esse cara, eu vou fazer como esse cara, eu vou chegar com 87 assim, e vou chegar com 100 assim, e acabou. Quer dizer, para mim, eu não estava pensando na morte, eu estava pensando na imortalidade, quer dizer, eu estava indo aí, né? O meu ego estava lá em cima, e de repente, bumba, vi ali. Mas quer dizer, mas aquilo ali, no que eu estudo aqui do outro lado da rua, essa conexão mente e corpo nos faz ir. Eu não estou falando de suicídio, estou falando de morte. Quer dizer, toda morte é um suicídio. No final, não estou falando de culpa para ninguém aqui, quer dizer, eu estou trazendo filosoficamente, praticamente, quer dizer, no sentido de dizer o seguinte: nós decidimos mentalmente para as nossas células de que é a hora de ir, certo? Então, um sujeito saudável como ele, atleta com idade biológica, dito por todos os médicos dele, etc., de 50 anos de idade, 60 anos de idade, certo? Ele pegou uma inflamação pulmonar absurda, estava um tempo no Einstein, e ele pode ter chegado à conclusão ali, em algum momento, de assim, caramba, não vale a pena mais, certo? E como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso através de entrevistas, de outras entrevistas, de milhares de pessoas, em pesquisas do lado de lá. Quer dizer, morte física é quando a gente deixa de fazer plano para a vida aqui, para onde a gente está, ou quando começa a fazer plano, quando a gente vai. Quer dizer, então, é nesse momento que a gente morre. O resto é uma questão física, só que as células vão absorvendo isso e vão recebendo essa mensagem do nosso consciente e do nosso inconsciente. Quer dizer, e eu estou indo muito num caminho de que morte não existe, como o Meire estava dizendo. Quer dizer, morre aqui, nasce lá. Morre lá, nasce aqui. Quer dizer, como eu digo brincando o tempo todo. Quer dizer, é uma questão de trocar roupa só. Troca de roupa e vai para lá. Mas, novamente, o ponto é que nós, novamente, não quero dizer que eu sou errado, que eu estou certo aqui, que estou dono da verdade aqui. É um ponto que eu acredito e que cada vez mais que eu vou e pesquiso e vejo do outro lado da rua aqui, eu vejo que isso faz sentido. Quer dizer, nós decidimos o nosso tempo aqui na Terra. E essa decisão é única nossa, depende de valores, de inconsciente, de consciente, como a Meire estava falando, e que chegam na conclusão e que dão mensagem aqui agora. Pega um câncer aí para não voltar. Ou então tem um câncer que está estágio 4, etc., e de repente, bumba, milagre. Não foi milagre. A mente, por alguma razão, ou contato com o divino, ou alguma coisa, a mente chegou e disse assim: olha, células, começam a rearruma essa casa aí, que do jeito que está, não está legal, certo? E da mesma forma que a doença final chegou, ela vai embora, dependendo do processo. Eu acho difícil falar isso, e quando a minha amada tinha um câncer dela aqui, etc., ela me acusou de estar acusando ela de que ela queria morrer. Quando a gente conversou, eu assumi que eu estava realmente andando em areia movediça e que eu não deveria estar falando dessa forma, mas no fundo é isso. Eu acho que a gente decide quando a gente quer ir, né? E a gente leva conosco muito que a gente está conversando aqui, toda a filosofia nossa, a gente leva conosco toda a experiência de vida para a vida sem corpo, né? E o nosso espírito vai levando isso, de bom e de ruim, que a gente tem aqui na vida, né? Agora, a questão do suicídio é uma questão que impacta a gente, é uma questão que é dramática, etc., mas eu estava querendo trazer, além do suicídio, a morte natural. Como é que é esse processo? Que é um processo que a gente... Não quer dizer que a gente planeja tudo isso, mas chega num ponto que a gente decide que não dá mais para continuar. Do jeito que está, não é legal. Eu acho marcas assim que, por exemplo, do Abílio, por exemplo, né? O quanto ele queria realmente morrer, entendeu? O quanto ele não tem uma sede de poder, o quanto ele não tem um aspecto da sede pelo material,
pela ligação material que tem. Enquanto ele não se cuidou em termos de exercício, alimentação, não sei o quê, porque ele queria viver mais, porque ele queria ter mais coisas materiais. Então, a gente vai entrar no mesmo ciclo, nas mesmas questões que a própria Mary colocou, né? Viver muito, de repente, enquanto mentalmente, realmente, ele estava equilibrado o suficiente para enfrentar esse momento em que ele morreu agora, que ele provavelmente não queria morrer agora, estava se preparando para viver sempre. Tá? Enio, quer falar? Sim, coisa bem rápida, só um comentário rápido. Estávamos conversando agora sobre o tema do suicídio, e eu já tentei suicídio, eu tenho depressão, e quando o Celso comentou em relação ao Robin Williams, eu entendo essa contradição dele, no sentido de, poxa, mas você fez uma obra, você entende daquilo, mas mesmo assim você faz aquilo. Acho que às vezes você sente uma dor, uma agonia, um sofrimento tão grande que você só quer que acabe. Você só quer. O suicídio, ele não quer se matar, ele quer tirar a dor. E aí, infelizmente, ele acaba recorrendo a esses métodos, né? Então, só para finalizar, se vocês conhecerem, né, alguma pessoa que eventualmente dê algum sinal, seja uma rede de apoio para essa pessoa, né? Existe o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Eu já liguei lá, precisei, e super recomendo. Então, assim, se vocês perceberem que algum parente, uma pessoa próxima, eventualmente deu algum sinal, fique atento, né? Dê um suporte, e às vezes só de você dizer para a pessoa que você está lá já faz uma grande diferença, tá bom? Então é só isso, obrigado. Enio, a gente está aqui, tá? Tá no celular. E aí, assim, aquele negócio do Robin Williams, é isso. E aí é muito comum, sabe? Tem uma amiga da Mary que ela conheceu recentemente, que é a mesma coisa. Ela, pô, super legal, porque na verdade é um filtro, né? Que a mente consciente faz esse filtro. Muitas vezes a pessoa é muito engraçada, mas traz um sofrimento lá dentro que esse equilíbrio precisa ser encontrado às vezes, sabe? E muitas vezes a gente não consegue nem perceber que a gente está olhando o cara engraçado que está fazendo piada, né? A gente vai encontrar, vai ver o Robin Williams fazendo um monte de comédia, a gente fala, pô, o cara faz comédia, legal, ó. E no fim das contas ele gostava de fazer a comédia, de repente, para poder ver se aquilo diminuía um pouco, né? E colocava um filtro para esconder das pessoas, do mundo, aquilo que está lá dentro, escondido. Né? Então, trazer muitas vezes isso para ser resgatado é um processo muitas vezes difícil, né? Identificar isso muitas vezes é difícil, né? E aí, uma vez que é identificado, poder enfrentar isso, né? Ter uma rede de apoio, tudo mais, isso é muito importante. Eu acho que é um caminho. Agora, assim, que nós todos somos suicidas, como bem, um dia a gente vai morrer, a gente sabe que vai morrer, mas eu tenho que saber se a gente vai morrer com um certo equilíbrio de coisas dentro da gente, ou se a gente vai morrer ligado a coisa que a gente não precisa, né? Eu vou estar ligado a poder, né? Vou chegar lá e o primeiro verme que eu vier, eu vou dominar aquele primeiro verme. E o segundo verme, o terceiro verme, e aquele monte de vermes que eu vou dominar, e o primeiro coisa desencarnado que tiver, eu vou dominar e vou fazer um exército lá do lado de lá. É assim que acontece essas grandes massas de obsessores, tá? Bom, esse é outro assunto. É isso, eu acho que o assunto suicídio é um assunto longo, né? Eu já estava pronta para dizer quando o Enio abriu o áudio e disse, obrigado, Enio. Eu ia dizer exatamente isso, né? Como profissional da saúde, eu entendo que existe, sou profissional da saúde e mãe de santo, então, como mãe de santo, eu entendo tudo que todo mundo colocou aqui, né? Tenho os meus valores como sacerdote de Umbanda, mas como profissional da saúde, tem um lado de que o suicídio é ligado a uma doença mental, é doença, as pessoas precisam de apoio, as pessoas precisam de ajuda, elas precisam de uma rede que esteja ao lado, né? O Enio citou bem o CVV, existem os CAPs, né, Centro de Acolhida Psicossocial,
ligados à Prefeitura de São Paulo. Então, a gente não pode esquecer que... Eu entendo tudo que o Cláudio falou, né? Mas, assim, não é uma coisa que a gente faz porque a gente quer. Né? Ninguém se mata porque quer. Ninguém se suicida porque, tô cansado de ver, ou, tá doendo. Não é assim, é muito além. Né? Então, eu acho que vale sempre encarar como um processo mental importante. Né? Então, é o meu lado farmacêutico gritando aqui. Então, eu acho que é isso, acho que o Enio colocou bem, né? Vale uma rede de apoio, vale pessoas que te amparem, vale psiquiatra, vale psicólogo, vale muita coisa aí. Então, vale o alerta, né? Às vezes a gente só precisa de alguém que olhe pra gente de verdade. Eu me perdi um pouco, porque o assunto foi para um caminho, né? Mas vou tentar voltar. Então, eu estava respondendo as perguntas do Enio. O Enio colocou essa questão do podemos ou não ser guias, e aí eu acredito que sim, né? A primeira pergunta do Enio eu vou linkar com a pergunta da Juliana, que não está aqui, né? Que é cremar ou enterrar, né? O Enio perguntou assim, para onde esse corpo vai? Né? E a Juliana perguntou, cremar ou enterrar? Eu vou começar pelo Enio, aí eu linko com a Ju, né? Para onde o corpo vai? O nosso corpo, ele é um corpo biológico. Lembra que eu falei um pouco lá do Parmênides, que ele fala, né? Somos feitos de matéria. A nossa matéria é matéria orgânica, a nossa matéria ela vai decompor. Então, o que a gente vai virar? Nitrogênio, carbono, oxigênio e etc. Entendeu? A gente vai ser decomposto, a gente é matéria orgânica. Tá? Se vocês quiserem ir para o cristianismo, do pó viemos, para o pó voltaremos. Certo? Então, o que significa isso? Que a gente vai voltar a ser matéria orgânica, de fato. Né? Mas uma matéria orgânica que foi enterrada, uma matéria orgânica que foi cremada. E aqui vem um link com a minha primeira fala. Né? O que eu gostaria de quando eu estava em vida? Eu conversei com a minha família, as pessoas que estão comigo, elas sabem, as pessoas entendem qual é o meu processo. Eu, particularmente, quero ser cremada. E aí, vejam, a gente vai voltar na questão mental. A minha mente quer ser cremada, né? A minha mente, assim, na minha mente eu quero ser cremada. Imaginem se eu for enterrada, a minha mente, meu espírito ficar vendo aquele corpo se decompor, e o bichinho comer, e eu apodrecer, e os... Entendem qual é o meu sofrimento? Inverso. Uma pessoa que é muito ser enterrada, imagina ela ver o corpo queimando e ela acha que ela não pode ser cremada porque o corpo vai voltar à vida, entendem? Então, entre cremar e... que eu não quero nem precisar de barata, Cláudia, pelo amor de Deus, eu morro, gente. Se eu ver no meu corpo uma barata, acho que eu morro de novo, gente, real, eu tenho pânico de barata. Não, entendem? Tipo assim, para mim é angustiante, real, pensar no meu corpo enterrado. Então, minha família inteira sabe, quem é próximo sabe. Então, quem não é próximo sabe, me cremem. Joga a cinza na privada da descarga que eu não ligo, entendeu? Mas me cremem. Doa o que tiver que doar, eu sou doadora de órgãos, leva tudo, o que não, põe no forno e tá bom. Mas vejam, é a minha vontade. Então, se alguém tem uma vontade diferente, a gente tem a obrigação de respeitar. Para a Umbanda Sagrada, é indiferente cremar ou enterrar. Eu sei que tem religiões que não pode cremar, eu sei que tem religiões que não pode enterrar, e tá tudo bem. Para a gente vai ter sempre esse olhar de respeito, né, ao desejo dessa pessoa. Tá? Então, eu acho que aí fica para o Enio o que a gente faz com o corpo é matéria orgânica, e se crema ou se enterra, para a gente indiferente. Né? Eu vou dar uma aceleradinha, que são 9h15 já, gente, tá bom? E aí, dentro das coisas que a gente falou sobre morte, né? A gente falou sobre morte, a gente falou sobre vida, mas a gente não falou sobre espírito. Né? Morreu, o que acontece do lado de lá com o nosso espírito? Porque aí tem milhões de vertentes. E por incrível que pareça, nem toda religião acredita na reencarnação, ou no espírito, ou na vida após a morte. Então, vamos pegar a Umbanda. O que dentro da Umbanda Sagrada a gente acredita? Nós somos uma religião reencarnacionista. O que a gente acredita? A gente acredita que a gente vai morrer aqui, né? O nosso corpo vai ter o destino próprio aí, para o que a gente escolheu. O nosso espírito vai para o lado de lá, vai se adormecer pelo tempo necessário para que a gente tenha uma tomada de consciência, e aí meu espírito vai fazer o que ele precisa fazer lá. Ele tinha um reino, ele vai para o reino, ele fazia
ele fazia parte do nosso lar, ele vai para o nosso lar, para o Anda, ele vai para onde? Ele vai voltar, vai plasmar de novo o que era de energia dele e ficou perdido, e vai tocar a vida dele lá em algum lugar. Que o espírita sempre chama de erraticidade, o dia que vocês escutarem essa palavra erraticidade, significa o plano espiritual. Então, lá na erraticidade, uma hora ele vai encarnar, ou porque ele quer ou porque ele não quer. Então, existe a reencarnação compulsória, também existe a reencarnação. Então, a pessoa vem, nasce de novo, volta e fica nesse ciclo de encarnação e reencarnação, né? Que muitas religiões acreditam. Mas, por exemplo, né, eu vou te citar o xamanismo não acredita em reencarnação, mas ele acredita em vida após a morte. Então, como que é a visão do xamã, né, das religiões xamânicas? Você tem 5 mundos, né? O nosso mundo, ele tem uma intersecção com o mundo dos mortos, por exemplo, né? Você morreu, você vai para o mundo dos mortos. Só. E de lá você não sai, de lá você não volta, por exemplo. Você tem uma intersecção, né? Aquela coisinha assim, nossa, ficou bem feio. Mas você tem uma intersecção entre os mundos, então você tem uma comunicação entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, mas não existe a possibilidade de você voltar para reencarnar. Então você só morreu, você só vai para outro mundo. Tá bom. Simples assim. Oi, Jéssica, pode falar. Não, tem uma tradição muito bonita dos Yanomamis, que eles acreditam que quando você dorme, você, na verdade, vai para o mundo dos mortos. E o perigo quando um familiar morre, é que ele fica te chamando para esse mundo. Então, eles não gostam de sonhar, eles ficam com medo mesmo de sonhar com um familiar que acabou de morrer, porque é como se ele estivesse me tentando para ir para esse mundo. E para eles é como se você tivesse sempre acordado. Só que quando você está dormindo no mundo. E quando eles acordam, eles têm um livro muito bonito, depois eu posso passar o nome, mas quando eles acordam, eles contam os sonhos, porque para eles é como vai acontecer. Então, se eu sonho com uma cobra, eu não vou sair da minha rede, porque talvez eu seja picado. Então, tem essa intersecção dos mundos mesmo, como se eu tivesse sempre acordado, mas em mundos diferentes, né? Nossa, muito legal. Ai, manda o livro, eu amo o livro, gente. Me manda o nome. E aí depois eu leio o que o Luan escreveu, tá? Isso que foi muito grande. Mas eu leio daqui a pouco, eu juro, Luan. Mas é isso. Então, é legal a gente entender que a gente sempre fala de morte, de espírito, e para a gente é muito intrínseco a reencarnação, mas nem todo mundo que acredita na vida do lado de lá acha que a gente vai voltar. Então, eu gostei dessa dos Yanomamis, eu não conhecia, mas o xamã ele tem esse olhar. Outro que tem um olhar diferente são os cristãos, por exemplo. Para eles, vai todo mundo dormir, e a hora que Jesus voltar, essas pessoas vão levantar e vão voltar à vida, por exemplo, né? Então, existe reencarnação? Não existe reencarnação? A gente não... Oi, perdão. Os esqueletos levantam. Exato, os esqueletos se levantam, né? Ai, obrigada, Jéssica, o desejo dos outros. Depois eu anoto. Mas é isso, se existe reencarnação ou não existe reencarnação, a gente acha que sim, né? Mas tem um vídeo da Porta dos Fundos que eu adoro, que a menina morre e ela encontra com... É muito engraçado esse vídeo, estou chamando para vocês. A menina morre e ela fala, não, mas eu orei para Deus todo o tempo. Não, mas a religião certa era uma religião da Sibéria, e, é engraçado. Porque é isso, quem garante que estamos todos nós fazendo certo? Quem garante que existe reencarnação? Quem garante que o xamã não está certo e não é o mundo dos mortos? Né? Tem um filme, velho, que eu não lembro o nome, que fala isso. O cara vive 2 vidas no filme. Uma vida enquanto ele está dormindo, enquanto ele está acordado. Né? Quem garante que o xamã não está certo? A gente não sabe. Né? Então, pensar sobre isso também é válido. Né? Pensar sobre a reencarnação também é válido. Né? O que eu particularmente acho que a gente tem que ter muita cautela quando a gente fala de morte em reencarnação é deixar as coisas para postergar as coisas para outra vida, né? Isso resolvi outra vida. Eu tenho outra vida mesmo, né? Eu acho que em vida a gente precisa tentar organizar da melhor forma possível nessa vida e não protelar as coisas para a próxima vida, né? A gente que é reencarnacionista, a gente muitas vezes
cai nessa seara, nesse terreno, de falar, não, eu resolvo na próxima vida, depois eu vejo, eu vou ter outra vida mesmo, tá tudo bem. Então, a gente tem que ter esse zelo com o nosso próprio pensamento, não pregar uma peça na gente, entendeu? Então, cuidado. O Celso levantou a mão depois da Adriana, tá? Aí eu já dou a palavra para vocês. Diga, Celso. Sobre a ressurreição, reencarnação, né? Você vê que independe dos séculos, né? Porque os egípcios, eles não acreditavam em reencarnação, eles acreditavam em ressurreição. Tanto que eles enterravam todos os objetos, ouro, tesouro, porque a hora que o cara acordasse, estava ali, pegava as coisas e iam fazer, né? Você vê que, nossa, os cristãos acabaram seguindo essa mesma linha, mas essa linha de ressurreição é muito antiga, né? Era isso. É isso mesmo. Eu estive lá, que delícia. É verdade, né? Você mumificava o corpo, né? A historinha é assim, você mumifica o corpo, mas aí tem uma que é legal, Celso. Eu vou voltar lá no que eu falei de valores e virtudes, né? O cara morre e ele vai lá pro submundo falar com a deusa, que eu não lembro o nome da gatinha lá, da bonita, você tem que pesar o teu coração, né? Então, você pesa o teu coração, se o seu coração for mais leve que uma pluma, aí você tem o direito à sua ressurreição. Mas se seu coração for mais pesado que uma pluma, não, né? E aí você volta na reflexão. O que pesa? Valor, virtude ou bem material? Então, já lá, os antigos egípcios já tinham essa questão de quanto mais ligada à materialidade, mais erradinho você tá. Por mais que a gente saiba que a gente precisa de dinheiro para viver, para tudo. Mas quanto mais material, menos a possibilidade de teu coração estar leve como uma pluma. Diga. Como ninguém voltou, né? Então, pesava muito mais. Não estava lascado. Diga, Adri. Por exemplo, assim, não tem um número certo de vidas de reencarne. Você vem. Tem gente que fala, tem teorias de 7 vidas, não sei quantas vidas e tal. Não tem. Tem, tipo assim, ter que resolver seus problemas, acabou, aí, de repente, você vai para uma outra faixa, alguma coisa assim, é isso? Isso, para uma banda sagrada, você não tem um número de encarnações, você tem questões individuais, eu chamo de Shen, né, porque eu sou da medicina chinesa, do seu Shen, da sua individualidade. Quantas vidas a sua individualidade quiser passar por aqui, sim. O que muda de religião para religião é o tempo de encarnação. Então, tem algumas religiões que falam que essa encarnação ela acontece 49 dias depois, né? A gente acha que esse tempo pode mudar, de muitos anos até de milênios para uma encarnação. Então, o tempo de você, para quem acredita em encarnação, o tempo de encarnação também muda bastante, né? Não só a quantidade de encarnações. Para a Umbanda, você pode encarnar independente do tempo, ali, depois da morte, e quantas encarnações a sua individualidade julgar necessário, para que você resolva o que está pendente. Por isso que eu não vou obrigada com ninguém nessa vida, fazer as pazes com todo mundo. Tô brincando. Mas alguém quer falar alguma coisa? Eu me perdi nas mãozinhas levantadas. Não, então, existem várias teorias, né? Teorias ou religiões, mas a maior parte do mundo é não reencarnacionista, né? Porque vem dessa linhagem que é do abraamismo, né? Abraão, lá de Abraão. Mas, assim, uma parte da Igreja Católica assumiu a parte de não reencarnacionista, mas um sentido de iluminação, porque Jesus foi lá para sofrer consumido, tem uma teoria que ele foi lá para a Índia aprender lá com os hindus e é reencarnacionista, e trouxe uma ideia reencarnacionista. Só que a reencarnação, ela é uma teoria de libertação, né? De você conseguir se libertar de falar, pô, hoje eu sou cristão, amanhã pode ser outra coisa, na outra vida pode ser outra coisa. E você ter a chance de consertar algumas coisas numa próxima encarnação, né? Então, e aqui a ideia da não reencarnação é que você tenha que resolver tudo nessa vida aqui. O que você não resolver aqui, você está ferrado lá de lá. Essa é a ideia, né? Então,
você doa tudo que você tem aqui para poder. Então, tem uma questão desse tipo, né, nessas algumas religiões, né? Eu acho que o pensamento da reencarnação, ele dá um certo conforto de você poder fazer na próxima, né? Deixa para a próxima reencarnação. Tem essa questão também. Existem tempo de que fica lá, existem algumas teorias também de que o espírito do lado de lá, ele se deteriora, tá? Conforme o tempo vai ficando. Então, existe um momento em que, porque tem alguns, isso tem relatos assim de um livro, o Legião, fala sobre isso também, do Robson Pinheiro, do um maioral lá, um cara, um chefão lá, que ele precisou encarnar porque ele não queria encarnar, porque ele dominava todo um reino grande lá, do lado de lá, e aí ele precisou reencarnar para poder refazer o espírito, para depois morrer de novo, né? Então, a encarnação talvez a gente nunca sabe, né, como é que vai ser do lado de lá, é o grande mistério que todo mundo quer saber, o que acontece do lado de lá. Então são tudo teorias, tá? Então, se tem o xamanismo, é assim, mas o xamanismo não, o xamanismo uma coisa da teoria deles mesmo, tá? Acho que era isso. Eu ia falar alguma coisa mais, mas esqueci. A Jéssica está esperando. Não, você falou rapidamente que existe a reencarnação compulsória ou a que a gente escolhe, né? E aí, depois que a gente reencarna todas essas vezes compulsórias, a gente pode escolher se quer ou não encarnar isso. E aí a gente sempre, se a gente escolhe que pode, a gente pode, ou também compulsoriamente não, não pode. Não, é essa questão, né? Existem, assim, a teoria, sim, teoricamente, a gente parte de um pressuposto de evolução do espírito, né? Então, suas reencarnações são para que você evolua no seu espírito. Mas a evolução, o que é a evolução? Então, a pergunta que fica sem resposta é assim, o que é a evolução? O que é ser melhor? O que é se o bem e mal é relativo? Então, assim, a evolução, de repente, é você buscar esse equilíbrio, né? Na hora que você tem um certo equilíbrio, o seu espírito consegue adquirir esse equilíbrio, ele vai poder ter mais tempo sem encarnar. Então, como é que é esse equilíbrio? É que nem a questão do pêndulo, né? Que a gente sempre fala, e a Amélia toca muito nesse assunto. Mas, assim, o espírito ele vai crescer ou vai buscar esse equilíbrio através das experiências que ele tem. Quando a gente faz, por exemplo, terapia de vidas passadas. Então, um momento importante na terapia de vidas passadas é a hora que o cara morre. E aí, a hora que o cara morre, você pega o cara em hipnose e fala, olha, agora olha na sua vida que você teve, o que você traz, né? Então, vou dar dois exemplos que eu sempre dou. Sim, o cara nasceu no meio do tráfico, no meio da violência, e a única forma dele sobreviver era ele se associar ao tráfico e ser violento e ser daquele jeito, senão ele não conseguiria nem sobreviver, porque é o meio que ele estava impôs isso a ele. Então ele foi, matou, lá, lá, lá. Aí ele morreu, e aí ele sai do corpo, ele olha aquela vida e fala, putz, essa vida não é boa, é muito violenta, é ruim, não sei o quê. Aí, numa outra encarnação, ele nasceu lá, o monge lá no Tibete, fica lá rodando lá um negocinho lá, blá, 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 né? E o dia inteiro rezando, lá, 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 e não fez nada de bom, não fez nada de ruim, só cultuou as virtudes, lá, 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 e a humildade, morreu.
Ele morre, ele vai olhar para aquilo, isso aqui, essa vida foi uma merda. Desculpa a palavra. Essa vida também não foi boa. Então, o que o espírito traz em cada encarnação? Ele vai, as experiências dessas encarnações se confrontam nesse pêndulo da vida, né? Das encarnações, para que se encontre um caminho do meio, um equilíbrio. Essa é a forma de a gente pensar, né? Na questão do equilíbrio. Porque a busca é sempre o equilíbrio, né? Mas para se encontrar um equilíbrio, um caminho do meio, você tem que ter vivido essas várias encarnações em vários momentos, em vários locais. Se você viver encarnação só num lado, o seu pêndulo fica torto, né? À medida que você encontra esse equilíbrio, o espírito também encontra esse isso seria uma forma de ver a evolução, tá, Jéssica? É uma forma minha de ver a evolução. Porque pessoas vão falar que a evolução é ter sido bom, ou melhorar, o certo e errado, não ter feito coisa errada, não sei o quê. E aí eu questiono muito, algumas vezes, atos de bondade, de caridade, que não estão fazendo bem para a gente, né? Então eu falo muito desse, eu já fiz sopão, né? Eu odiava fazer aquele sopão. Então, fazer o sopão, eu imagino ir lá e entregar aquela marmita lá. O cara desdenhava aquela comida, aí você estava dando comida para o cara lá no meio da rua, mas ele não dava nem a bola. Eu não gostava daquilo. Então, aquilo não fez bem para mim. Então, não adianta eu fazer achando que aquilo eu estava fazendo uma caridade, que eu não estava fazendo caridade nenhuma, eu estava fazendo uma coisa que não era, né? Eu não estava me sentindo bem com isso, então não adianta fazer, né? Então, muitas vezes o bom, o certo, a caridade, assim, não é a resposta, muitas vezes, tá? Muitas vezes, ser certinho, às vezes não é a resposta, não é? Existe um meio termo em tudo, equilíbrio em tudo, buscar esse equilíbrio, isso é o yin yang, né? E aí esse equilíbrio e o budismo fala isso também, né? E esse equilíbrio é que vai trazer um conforto para você, né? Tanto em vida como em espírito, né? Eu acho que agora essa teoria de que precisa encarnar alguma vez para poder refazer o espírito também tem, né? Então, mas eu não sei. Mas, para sua satisfação, Jéssica, teoricamente, na teoria do Rubens, na Moda Sagrada, lembrem, essa de reencarnação que a gente está falando de ser humano, tá? Teoricamente, tem algum momento que a gente vai sair do ciclo encarnatório e vai para um outro plano divino, e aí lá nesse outro plano divino pode ser que nem exista morte e reencarnação, tá? A gente está falando de reencarnação e morte porque a gente está falando de ser humano deste plano, né? Existem outros planos que não necessariamente tem morte e reencarnação. Não pode ser que um dia a gente reencarne tanto que a gente saia daqui. É isso. Chegamos ao quase final, a gente já filosofou, já trouxemos algumas questões que acho que são pertinentes à morte, para falar de uma coisa prática, né? Então, a gente já falou, cremar ou enterrar fica a critério de cada um de vocês, e do sacramento da cerimônia fúnebre, certo? Quando a gente fala de sacramento, a gente fala necessariamente de religião. Então, religiões possuem sacramentos, que é o batismo, o casamento, a extrema-unção vem da Igreja Católica, né? Que a extrema-unção, vocês não lembram, a pessoa está morrendo, o padre vai lá, dá a última hóstia, benzer, Dentro da Umbanda, a gente tem uma cerimônia que chama cerimônia fúnebre. Eu nunca fiz cerimônia fúnebre, né? Aprendi quando fiz curso de sacerdócio e tal, mas eu particularmente nunca fiz nenhuma. Você tem um roteiro para você seguir. Eu trouxe o roteiro, posso explicar mais ou menos como que é, né? Mas ele deveria ser feito por um sacerdote de Umbanda para aquelas pessoas que seguem a religião Umbanda, certo? Então, eu não lembro se tem algum advogado aqui, gente.
Não lembro, mas é porque... Ah, obrigada, Marcia, eu esqueci de tu. É que eu sempre lembro do Aguinaldo. O Aguinaldo é meu advogado chaveiro, sabe? Coitado. E o Aguinaldo já me disse que, sim, parece que o hospital tem que permitir que o sacerdote entre, tem uma questão aí depende do tipo de morte, eu não manjo muito, talvez depois a Marjorie possa dar um help pra gente, né? Mas tem essa questão da permissão do sacerdote ir ao hospital, e aí lá o sacerdote, com o corpo desnudo, com a pessoa nua, ela precisa purificar o corpo com incenso, o sacerdote precisa purificar com água consagrada, cruzar com pemba branca, cruzar com óleo de oliva e borrifar óleos essenciais ou algumas essências aromáticas, tá? Para quê? Para que esse corpo esteja... E aí vai ficar diferente, né? Porque a gente falou tanto de morte, de espírito, dessa desconexão, mas o corpo precisa desprender essa alma, para que essa alma vá de uma forma tranquila, né? Quando a gente a morte era caracterizada pelo rompimento do cordão de prata. Então, eu rompi o cordão de prata, eu não tenho mais uma ligação do meu espírito com o meu corpo, eu morri. Só que você tem outras conexões do teu corpo com o teu espírito / alma, né? E é isso, para que isso aconteça de uma forma mais tranquila, o corpo precisa ser cuidado. Então, a gente cuida do corpo, para que esse desprendimento do espírito fique mais, sei lá, tranquilo, né? Então, você tem um ritual de purificação e encomenda do corpo, para cuidar desse corpo, e você tem um ritual de encomenda do espírito. A purificação do corpo, a gente deveria fazer quando a pessoa morre. Então, lá no hospital ainda, pensando que morreu no hospital, tá? Em casa mesmo. Ou a purificação e encomenda do espírito, ele é feito no enterro, ou no velório, ou na cremação, tá? Então, a gente deveria fazer 2 rituais separados. O ritual de encomenda do espírito. Você apresenta o falecido, você fala algumas palavras aos espíritos, você faz uma prece ao Lorum, canta para o Oxalá, canta o hino da Umbanda, canta para o Baloaiê, canta para o orixá de cabeça do falecido, se despede, fecha o caixão, transporta, enterra e cruza a cova onde foi enterrado. Tá? Isso aqui, na verdade, quem tem que saber é o sacerdote que vai encomendar o nosso corpo, né? Então, o Cláudio tem que saber de cor que ele tem que encomendar o meu, coitado. Não, brincadeira, de cor não. O que a gente aprende é que na hora da morte é natural de ficar muito nervoso. Então, isso aqui é uma cola que a gente tem as palavras, porque na hora do nervoso a gente não consegue lembrar, principalmente se morrer alguém próximo do sacerdote, e aí tem uma colinha que você vai cantando, e você vai lendo, e você vai cruzando, né? Na aula presencial, eu falei um pouco dos nossos elementos mágicos consagrados, das nossas curas de corpo, o cortinho, das nossas consagrações, tudo que a gente recebe, né? Quando a gente recebe essas marcações, a gente vai levar isso no nosso espírito, mas passou pelo nosso corpo. Então, passando pelo corpo físico, a gente precisa descruzar, ou desativar, ou desligar do corpo físico, para que só a alma leve o reflexo disso, só o espírito leve o reflexo disso, né? Então, eventualmente, pessoas que tiveram o corpo cruzado, quando a pessoa falece, você precisa descruzar o corpo. Então, foi assim que eu aprendi. De novo, pode ser que tenha alguma ritualística diferente, pode ser que algum sacerdote olhe isso de forma diferente, tá? Mas eu aprendi dessa forma. Então, quando eu falei, gente, tenham cuidado com tudo que vocês saem consagrando, tenham cuidado com tudo que vocês saiam fazendo, eu acho que eu acabei exagerando um pouco, né? Porque, puxa, eu deixei os meninos com medo. Eu acho que é um cuidado na forma, assim, avisa alguém, né? Deixem alguém a par, né? Deixem mais de uma pessoa a par, né? Poxa, olha, sei lá, o Celso, por exemplo, poxa, olha, família, alguém, se você eventualmente eu morrer, olha, eu tenho isso aqui que está consagrado, eu tenho isso aqui, eu fiz essa sensação, sei lá, eu tenho muita intimidade com o Cláudio, então, tipo, putz, ele tem algumas firmezas de quimbanda, eu já aprendi como proceder, se eventualmente o Cláudio for primeiro que eu, como proceder com essas firmezas. A quimbanda tem uma ritualística diferente de umbanda, então, putz, o que eu faço com isso? Eu desfaço, eu faço. Tem algumas coisas que você tem que enterrar, então, jogar cal por cima.
Então, tem que ter alguém próximo a você que saiba disso, que saiba como fazer, né? Então, me desculpem se eu assustei um pouco vocês semana passada, né? Mas eu acho que vale essa atenção, né? A gente não precisa de muitos objetos, eu já tive a palavra, Má. A gente não precisa de muitos objetos consagrados para a gente realizar coisas, né? A gente acha que precisa, mas a gente não precisa. Então, tá tudo bem consagrar coisas, tá tudo bem a gente ter coisas consagradas, mas as coisas precisam ter o destino correto na nossa morte. Diga, Má. É só que você estava questionando como é que funcionava na legislação. O Brasil é um país laico, ou seja, não tem uma religião obrigatória que todo mundo tenha que seguir. Então, a gente o que a doutrina e a legislação garante é que todos tenham a sua religião. Sendo assim, o hospital é sim obrigado a aceitar que o sacerdote ou que o padre vá até o hospital, se a família, se a pessoa assim quiser, e só nos casos de morte suspeita, que não é aceito, porque esse corpo vai direto para um departamento específico, onde vão analisar para ver exatamente do que a pessoa faleceu, se foi um homicídio, ou se acabou sendo uma morte natural, ou o que causou. Só isso. Tá vendo como é bom ter advogados na aula? Eles sempre me salvam, gente. Agora a Marjorie é a minha nova chaveirinha advogada. Brincadeira. Mas é porque essas coisas, gente, é muito confuso. A gente sofre muita intolerância, então a gente está muito confuso do que pode e não pode fazer, né? Por exemplo, né, tem uma, e a Marjorie também vai me ajudar, que eu morro de dúvida, né? Os velórios são lugares muito ali, né, no cemitério. Eu sempre tive a dúvida, tipo, pode ou não tabaco no velório, né? Porque tem gente que, tipo, mano, corre o tabaco solto. Diga, Mar. Até onde eu sei, aí depende do cemitério que você vai fazer a cerimônia. Porque tem cemitério que proíbe qualquer som mais alto. Se tiver outros velórios próximos, por exemplo, eles precisam saber antes para fazer essa coordenação. Mas não é uma coisa que eles possam proibir, assim. Eles proíbem mais pelo respeito à outra família que está lá. Ao barulho, né? Não a religião. Né? Não a religião. Então, é isso. Então, eventualmente, né, quando vocês estiverem confortáveis na vida de vocês, sabe, almoço de domingo de família, a gente sabe, eu sou bandista, tenho umas coisas consagradas lá em casa, o dia que eu morrer, chama o Cláudio, ele vai lá coisar meu corpo, assim, tratem isso com muita naturalidade, né? Claro que eu não desejo que ninguém morra, pelo amor de Deus, não morram, né? Mas eu acho que a gente falar de morte, a gente tocar nesse assunto é realmente muito, muito, muito importante, certo? Então, me desculpem se eu assustei vocês falando das consagrações, né? Consagrem o que vocês julgarem necessário e o que a religião permitir que vocês consagrem. Tenham os elementos que vocês acharem que vocês precisam. Digo, eu tenho menos anos de bolinhas aí de Umbanda, o Cláudio tem mais bolinhas de Umbanda. Eu não gosto de falar quantos anos que eu tenho de Umbanda, que é da minha idade. O Cláudio fala que tem 30 anos, porque ele não liga de contar a idade. Mas, normalmente, com óleo consagrado, com pemba consagrada, com vela, a gente já realiza muita, muita, muita coisa. Principalmente com a intenção que a gente tem dentro do coração. Então, eu acho que de morte, eu dei uma corrida agora no final, para a gente poder conversar mais, mas que acho que eu me lembre era isso. Diga, Jéssica. Você também comentou na aula passada sobre as roupas, né? O que a gente deveria fazer com elas quando, sei lá, rasgou, tá velha? Qual que é o certo? Eu vou empilhando dentro de uma caixa. Veja, Jéssica, eu estava falando com a Adriana antes de todo mundo chegar, né? O que acontece? Tudo que a gente tem de elemento de usar dentro da gira, ele é mantado com a nossa energia, né? Com meu axé, tem que ser na minha força. Então, eu tenho a minha roupa de santo, é uma roupa que eu deveria só usar dentro do terreiro. Essa roupa tem impregnada com a minha força, a força dos meus discos. O correto é você retirar essa energia e trazer para o teu campo de novo, trazer para dentro de você, né?
Dá para fazer isso na magia do Rubens, então, na magia do Rubens você pode fazer um círculo e pedir para colocar a roupa ali dentro, ou você, mesmo sem magia, você pode ordenar, dar uma ordem mágica de recolhimento. Então, pega a roupa e fala, olha, né, mas com afinco mesmo, eu ordeno, eu ia falar eu imploro, mas não imploro, né? Eu ordeno, depois o Claudio me lembra da palavra mágica. Eu determino que todo axé dessa roupa volte para mim, volte para o seu lugar, dentro do universo, dá as suas determinações mágicas ali, né? Com muita fé. Depois, acabou, você já pediu para recolher, né? Me sinto muito insegura em fazer isso. Chama teu guia, sei lá, Exu Tiriri. Peço que o senhor esteja presente, para que as minhas determinações mágicas sejam ouvidas, que o senhor me ampare, me auxilie na retirada da minha energia dessa saia. Eu determino que toda a energia impregnada que seja minha volte para o meu campo, e tudo que for pertencente a algum espiritual retorne para ele, e que o senhor possa me amparar nesse procedimento. Entende? Porque aí se você falar, vai que eu não dou conta, o tiriri vai. Entendeu? Eu citei o tiriri porque eu lembrei dele, mas qualquer outro guia espiritual daria. Quem tem magia, risca um círculo no chão, põe a roupa no meio, abre aquele espaço mágico dentro da magia divina e recolhe na magia divina, também não tem problema. Terminado isso, é o destino que a gente dá para as nossas roupas normalmente. Faz pano de chão, usa de retalho, enfim, a gente tem muitas formas de lidar com a roupa que a gente normalmente já descarta, né? Normalmente fazer doação eu não acho tão legal, porque é roupa de santo, mas de resto, a roupa vai normal. Tá? Não precisa necessariamente ser na magia divina, porque existem outras formas de você purificar ou eliminar as energias de coisa que não só na magia divina. Você pode ser uma coisa tradicional, como é para você mesmo, entendeu? É de você para você mesmo, não tem problema. O problema de você fazer magia tradicional é quando você executa a magia tradicional para outra pessoa. Isso sempre tem um crédito e débito aí para ser feito. Você pode, por exemplo, pegar a sua roupa, pôr na água corrente e pedir para que a água leve. Só isso já é uma magia. Você pode pôr no sol, pedir para que o sol purifique sua roupa toda. Pode pôr na lua cheia, entendeu? São coisinhas simples também, que não precisa estar iniciado em magia nenhuma, porque é uma coisa sua para você, é uma magia tradicional e ela pode ser realizada facilmente. Põe no sol, fala, peço que através dos raios do sol seja purificado todas as energias dessa roupa, que ela seja purificada, né? E a mesma coisa acontece com elementos mágicos que você tem, algumas coisas mágicas que você tem, não, magia tradicional de você para você mesmo, você pode fazer, tá? Então é muito mais simples do que a gente imagina que seja, tá? Diga. Mágica. Dúvida sobre consagração. A consagração que vocês falam é eu orar e pedir, dar um objetivo para aquilo, ou tem que passar por algum ritual? O que é? Consagração, existem duas coisas de consagração. Uma coisa que você consagra para o seu guia. Então, você vai dar um guia para o seu guia, né? Vamos dar uma guia para o seu guia, né? E essa guia, ela pertence ao guia, né? Você deu para ele. A energia que tem lá é uma energia que ele na hora que você consagrar para ele, você vai usar e ele vai se energizar quando você vai incorporado com a energia dele. Essa guia, eventualmente, não é uma guia que tem sua energia, vamos dizer assim, tem sua consagração, mas não tem, porque ela foi consagrada para o seu guia, tá? E essa guia, por exemplo, você pode levar no túmulo, para te ajudar, meu, põe minhas guias junto e ele vai me acompanhar lá, o Tiriri, sei lá, o Sete Encruzilhada, vai me ajudar, e a energia da guia está impregnada com... Normalmente, muitas vezes, você dá para o guia mesmo, o guia incorporado, ele dá um axé dele lá, tá? Então, aí do guia, não tem tanto problema para você essa questão de depois do desencarne. Outra coisa é você consagrar coisas de magia para você usar como elemento mágico.
né? Você tem uma pedra que você consagra para você, para que ela canalize suas energias, isso é magia tradicional, mas é que ela canalize a energia e ela possa ter um poder de realização. E, normalmente, isso, muitas vezes, ele é feito através de uma iniciação ou numa consagração especial, né? Que se você não tem uma coisa mágica, muitas vezes um mago consagra aquilo para você, né? Aquilo você vai levar para você. Para você fazer a magia, executar a magia. Esses são mais perigosos, porque esses alguém pode vir roubar de você do outro lado, que você poderia estar usando, né? Mas agora tem assentamentos que são feitos, que, né, a gente tem uns assentamentos que foram feitos numa iniciação, por exemplo. Aquele assentamento, sim, ele tem uma força ali, é um ser vivo, né, um assentamento, e aquilo precisa ser despachado, mas isso normalmente é o sacerdote que tem, né? Vocês não vão ter um assentamento de esquerda, um assentamento maior, e aí a gente faz para usar como um elemento do trabalho da casa, né? É um elemento mágico, né? Ele sim também tem que ser despachado de uma forma diferente, tá? As outras coisas, assim, tem que se despachar, assim, tem algumas coisas muito pessoais sua, que você usa como magia, essas têm que ser despachadas, né, ou limpadas, né? No ritual de purificação, de fúnebre, o momento da purificação do corpo, né, já inclui, de certa forma, um certo descruzamento dessas energias, né? Então, você vai usar com pemba, com óleo e com água. Nesse ritual, já se corta as ligações que a Mary estava falando, que você tem algumas iniciações, o corpo físico tem uma iniciação. Quando você faz uma iniciação na magia divina, você tem uma impregnação, uma marca no corpo divino. Isso ninguém vai tirar de você. Quando você desencarna, você vai levar junto, e você vai usar do outro lado. Agora, ela também marca, de certa forma, o corpo físico. E esse descruzamento do corpo físico, ela acontece no momento que é feito, e isso é feito lá no hospital, ou saiu do EML lá, precisou ir para o EML, vai sair do EML, ele é de corpo desnudo, e se faz esse trabalho. E aí, depois que põe a roupa, né? Nesse trabalho aí, mas é bom para quem já é muito ligado, né? Assim, quando eu morrer, é um sacerdote que tem que fazer para mim, não é a Mary que vai fazer. Eu vou morrer primeiro, gente. A gente fica discutindo quem morre primeiro. Eu falei, claro que eu vou morrer primeiro, então tá tudo bem, ele faz o meu. Aí quem vai fazer o dele, eu já não sei. Diga, Celso. Uma pergunta de saideira aí, porque já são 21h55, é o seguinte, acho que a gente não tocou nesse assunto. Morremos, desencarnamos, e quem pega a gente? Alguém vem buscar. Isso a gente não falou, certo? Eu sei que, inclusive, eu fui batizado na Umbanda, né? E eu sei que quando eu tenho um batismo, eu tô carimbado aqui dizendo que eu sou da Umbanda. Isso vai aparecer no meu espírito, certo? Mas a pergunta é, quem vem nos buscar? Adorei, Celso, não tinha pensado nisso, né? Tem uma parte que a Mary vai falar, né, da parte dos orixás, cada orixá que faz no Não desencarne vai que dar esqueceu. tempo, vai ficar para cada orixá, porque já são 5 Não, 5 minutinhos. Uma pergunta, Celso. Quem me pega, né, do lado de lá? Tudo depende do quanto a tua mente está preparada para o teu desencarne. O quanto você tem consciência que você desencarnou. O quanto você está pegado à tua matéria. Então, por exemplo, você desencarnou apegado à matéria, apegado ao poder, apegado à tua casa, apegado a tudo que você construiu. Você vai ter uma vibração que dificilmente algum guia vai conseguir, você dificilmente vai enxergar algum guia, você dificilmente vai conseguir acessar uma vibração a ponto de ser, entre aspas, resgatado.
E você vai ficar, sei lá, vai todos os anos, né? Vai ficar vagando ali pela casa até você conseguir mudar a tua vibração e conseguir ser ajudado, né? Ah, não, puta, desencarnei bem, tô feliz, né? Ninguém, sei lá, se fica feliz porque morre, mas tô tranquila no meu desencarne, alimentei o que eu pude de melhor dentro das minhas virtudes, tô tranquilo, tô vibrando uma vibração legal no meu desencarne. Vem algum amigo, vem alguém próximo, né, de você. Mas não dá para eu te dizer que necessariamente todo mundo que desencarna é amparado e acolhido da mesma forma, né? A gente volta no começo da aula. O que você tem na tua mente, no ato do teu desencarne, é o que você vai carregar para depois. Ninguém vai virar um ser de luz, ninguém vai ser promovido, a gente vai sair daqui, vai chegar lá com a bagagem, com a mala que a gente está levando daqui. Então, é isso. Por isso que você tem grandes obsessores, por isso que você tem pessoas, obsessores não, grandes zombeteiros que ficam perdidos em algumas casas, por isso que tem gente que morre e vira obsessor de bar, é que o cara morreu e ficou no bar se mangaçando com os outros que estão no bar e não foi recolhido, por exemplo. Ah, por que fulano morreu e está preso no cemitério e não foi recolhido? É tudo uma questão mental. É isso. Acho que era essa a sua dúvida, né, Celso? Minha dúvida era Então, se você tivesse no equilíbrio e tudo mais, né? Porque não é que para o ônibus e fala, atenção, encarnados, equilibrados, desencanados, embarque no ônibus. Era ver se tinha alguma coisa, né? não, tem assim, tudo então, como... Você escuta relatos assim, de parentes virem buscando, você escuta relatos de guias buscando, uma série de coisas. E tem aqueles também que reencarnam sem saber que tinham morrido, né? Porque o cara fica lá, acha que está vivo, voltam para reencarnar, o cara nem descobre que morreu, começa a vida de novo, né? Tem tudo isso, né? Não sei. Vamos lá, Claudio. Então tem essa, como a Mary falou, a questão mental é muito importante, né? Então, por exemplo, se o cara é um evangélico, né, e ele crê na igreja evangélica, teve uma coisa que buscou e morreu de uma forma equilibrada mentalmente, né, não tem uma mágoa por trás. Muitas vezes ele vai ver um parente que ele nem nunca viu, por exemplo, um avô, mas ele olha, ele sabe que é um avô, né, e vai buscar ele, né, mas aí é uma coisa de atração, porque para que possa ser encaminhado, né, mas existe uma fase do desencarne que é uma fase em que a gente se desvencilha das ligações materiais. Então, assim, a gente está carregado nas coisas materiais, a gente sabe disso, tem um monte de coisas materiais. Então, quanto mais preso às questões materiais a gente for, né, mais difícil e demorado é essa fase de passagem. E no Espírito chama de umbral, né, que é esse momento que ele fica, né, preso nessa parte de questões materiais até decantar essas questões materiais, e aí sim ele consegue ser, entre aspas, resgatado. Enquanto isso, muitas vezes ele não sabe nem que morreu, né? E algumas vezes, mas dependendo da religião e dependendo das coisas que ele tem, alguns guias espirituais vão estar sempre amparando, nunca vai estar desamparado. Da mesma forma que você tem amparo aqui, você vai ter amparo do lado de lá, né? Então, seus amigos espirituais, que lá do lado que a gente considera amigos espirituais, eu não considero esse negócio de guia, ser um cara evoluído e a gente desevoluído, não. São amigos nossos. A gente normalmente tem, nossos guias são espíritos que são mais ou menos no mesmo nível que a gente, né? E aí esses, da mesma forma, quando a gente desencarna no momento, existe um amparo deles. Eles podem ficar olhando, né? Para não te deixar ser escravizado, por exemplo, né? Mas, assim, o cara que não acredita em nada, não tem... O que é mais difícil. Agora, quando o cara tem uma consciência muito mais ligada nisso, tudo mais, está equilibrado,
às vezes, em 7 dias, ele já está trabalhando, né? O que aconteceu com o Rubens, por exemplo. Acho que mais ou menos isso. Depende da mente do cara. A religião que ele tem, aqueles vão se apresentar dentro da construção mental que ele traz. Então, depende do que ele efetivamente acredita. Diga, Jéssica. Quando o espírito, ele pode seguir espiritual entre as encarnações, ou ele só vai seguir espiritual depois que ele parar de encarnar compulsoriamente? Então, apanhando o microfone. Entre as encarnações. Eu vou citar um exemplo de Emmanuel e Chico, né, que eu acho que esse é o mais famoso de todos. Na última encarnação do Chico, o Chico era encarnado e o Emmanuel desencarnado. E aí eles mesmos disseram que na próxima encarnação o Emmanuel viria encarnado e o Chico desencarnado. Então, você consegue, entre encarnações, ser guia espiritual. Né? E aí eu volto também lá no comecinho da aula. Né? Percebam quem era o Chico. Né? Não estou dizendo percebam quem era o Chico em grande médium, o cara que fazia a psicografia ali com o olho fechado, totalmente mecânica. Não é isso. Percebam os valores do Chico. Quem era o Chico? Um cara que se dedicou à espiritualidade, um cara que viu muitos presentes, e todos os presentes que ele ganhou, ele deu, né? Ele ganhava as coisas e ele dava para quem precisava. Os direitos dos livros dele, ele também, ele deu para a FEB. Então, assim, percebam, de novo, moral e ética de Chico Xavier, para vocês entenderem quem são as pessoas que eventualmente seriam guias espirituais. Né? Acho que ficou uma boa comparação aí. Então, eu te pedi para falar dos orixás, eu vou falar em 3 segundos, já são 10:05. Né? Orixás ligados à morte. Orixá que decanta a mente, né? Que cuida da senilidade, cuida da nossa velhice. Na Umbanda é Nanã. Ela da senilidade, ela quem cuida da nossa velhice. Né? O orixá que cuida do ato da morte, ou seja, ele faz com que o cordão de prata ele decante, fique duro e se quebre, porque é assim que o cordão de prata quebra, ele densifica tanto que ele quebra, tá? O Omulu. Então, o Omulu quem cuida do momento da morte. E das nossas passagens, quem cuida é o Baruayê. Então, se vocês lembrarem da magia do Rubens, a Nanã e o Baruayê estão ligados ao trono da evolução e o Mulu ao trono da geração. Então, o Mulu é condensador, ele condensa, ele paralisa o cordão de prata até que se rompa. Então, o ato da morte, o rompimento é de Mulu, mas para a gente a passagem é de Baruayê. Em muitas religiões de matriz africana, o Baruayê e o Mulu são o mesmo orixá, então vocês sempre vão escutar o Mulu e o Baruayê cuidando da morte, tá? Mas aqui o Rubens, ele separa assim, né? Então é isso. De lá para cá, né? De lá para cá, quem cuida do primeiro processo é Nanã. Né? Nanã faz com que a gente fique senil, envelheça e morra. De lá para cá, ele faz com que esse espírito ele decante até virar um serzinho amorfo para caber ali naquele óvulo espermatozoide. Então, também, de lá para cá, começa com Nanã, né? A concepção espermatozoide-óvulo é de Oxum, e o gestar o nenê ali, ter nenê na barriga, é de Iemanjá. Então, é o de lá para cá e de lá para cá. Né? A linha de piratas é uma linha ligada à morte, eu adoro a linha de piratas. E os piratas falam uma coisa sensacional, que aí eu queria terminar a aula com a fala do pirata, né, dos piratas no terreiro. A morte não existe. Existe a vida aqui ou a vida lá. Então, eu acho que isso é sensacional, uma coisa para a gente levar para o nosso coração. A morte ela não existe. Ou a gente está vivo aqui, ou a gente está vivo lá. Né? Simples assim. Então, é só uma questão de passar daqui para lá ou de lá para cá. Gente, muito obrigada. Pare de gravar, Cláudia. Eu vou só comentar umas últimas palavrinhas. Perdão. Estou preocupada com o horário. Então, assim,
Não, já vou cancelar a gravação. Em relação à morte, também, quando ela vem de lá para cá, a Nanã também faz parte da parte do esquecimento, né? Que vai fazer o esquecimento das suas vidas passadas, tudo mais, para você encarnar. Então, quando a gente fala de morte, a gente morre aqui, acorda do lado de lá, num processo mental, e a nossa mente continua do lado de lá. Então, daqui para lá é uma passagem. Quando você vem de lá para cá, você tem um esquecimento. Então, onde é a verdadeira morte? Só para vocês pensarem um pouco. Onde é a verdadeira morte? Daqui para lá ou de lá para cá? Não é? Essa é uma questão para sentir, sempre dar uma pensada. Será que a morte não é de lá para cá, a verdadeira morte? Porque na hora que a gente vai encarnar, a gente esquece tudo, né? É uma questão. Outra coisa é essa busca da eternidade, né? Achar que o espírito é eterno, né? O eterno é o uno, Deus. O espírito, ele não é eterno, tá? Porque tudo foi criado dentro do universo. O universo, ele não é eterno. Tudo que o Uno criou passou a ter tempo, começo, meio e fim e limites, né? E teve uma linha temporal. O espírito está dentro do universo. Se o espírito está dentro do universo, ele tem começo, meio e fim. Então, o espírito, ele não é eterno. Essa busca da eternidade é uma falácia, na verdade, tá? Bom, essa era só isso que eu queria colocar para vocês refletirem um pouquinho, tá bom? Bom, encerrar a gravação, Mérico? Sim, por favor. Tem que fazer cara bonita, né, na hora que acaba. Gente, Boa noite, obrigada. boa noite, boa noite, boa noite. Não, deixa eu me despedir. Para de gravar que eu vou me despedir deles.